Bom dia, meninos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Espero que vocês tenham visto sobre a aula introdutória que eu deixei para vocês, tá? Para vocês poderem conseguir acessar as aulas do dia correto, onde estão localizadas essas aulas, tá ok? Eu vou iniciar essa primeira aula de vocês com o conteúdo que eu passei na semana retrasada. Semana passada eu tive problema de energia, não consegui estar postando nada, tá? E nem elaborando nada. Então eu vou começar essas aulas, vou fazer uma revisão rapidinha do que eu pedi para vocês estudar, até para poder tirar alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma dessas atividades que eu passei para vocês, me mandem para mim poder estar resolvendo o que vocês têm dificuldades. E a partir de amanhã a gente dá continuidade ao conteúdo. Hoje eu vou fazer uma explicação da aula que eu passei para vocês estudarem sozinho, então vou falar um pouco sobre ela e vou postar uma aula nova também, uma outra aula nova. E aí a gente vai dando sequência aos nossos estudos, tá ok? Então, e nós vamos utilizar em todas as nossas aulas, nós vamos utilizar o nosso livro didático, tá? Eu vou trabalhar sempre com o livro didático, a não ser uma coisa ou outra que eu acho necessário, eu faço um slide para poder auxiliar vocês nos estudos. Caso contrário, a gente vai trabalhando só com o livro didático, tá ok? Vem aqui comigo para a gente começar. Olha só, o primeiro conteúdo que a gente vai ver é o que eu passei para vocês, que é a divisão de números naturais, tá? Então, dentro de divisão de números naturais, que vocês deveriam ter estudado, nós temos alguns casos. O primeiro caso aqui, ó, ideia associada à divisão, é repartir igualmente. Uma outra situação aqui que a gente tem é aqui, ó, a segunda ideia associada à divisão é medida, ou quantas vezes uma quantidade cabe em outra, tá certo? E vamos ver aqui se nós temos mais alguma outra. Outro algoritmo da divisão, algoritmo das estimativas, tá? Mas vamos começar aqui, ó, pelo início, né? Nós temos aqui divisão de números naturais. Novamente, só recordando, quem são os números naturais? São todos os números inteiros positivos. 0, 1, 2, 3, 4, números inteiros, infinitamente. Números inteiros são aqueles que não possuem vírgula, né? Não possuem casas decimais, tá certo? E aqui nós temos a ideia de dividir. Dividir é repartir, distribuir, separar em partes iguais. Tá? Essa ideia a gente tem que estar sabendo. E vamos ao primeiro exemplo. O professor Clodoaldo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane entre 6 grupos de alunos. Quantas folhas cada grupo receberá? Olha, repartir igualmente. Então, o que seria no caso aqui, ó, algoritmo usual? Algoritmo usual é aquela divisão que a gente faz. 84 faz uma chavinha dividido por 6. Tá aqui, ó, 84 dividido por 6. O livro ele mostra aqui para nós quem que é cada um desses aqui. Vamos aqui, ó. Vamos cá. Olha, esse número 84, quem que é o número 84? É o dividendo. Quem que é o número 6? É o divisor. Quem que é o número 14? É o quociente. E essa parte aqui final é o nosso resto. Tá? Essa aqui é a nossa estrutura do nosso algoritmo. Quando a gente está fazendo o nosso algoritmo, nós temos o dividendo, o divisor, começamos a resolvê-lo. Nós vamos ter o resultado nosso aqui, que é o nosso quociente, e nós vamos ter o zero. Quando isso acontece, o nosso resto é zero, ó, essa é uma divisão exata, pois o resto é zero, tá certo? E aqui, voltando aqui na nossa divisão, nesse exemplo de divisão aqui, deixa eu só apagar aqui para nós, só um instante. Nesse exemplo que a gente tem aqui, 84 dividido por 6, como a gente já viu, como vocês já aprenderam, eu pego aqui, ó, vou separar, vou pegar aqui somente o 8. Eu verifico o seguinte, eu posso dividir 84 por 6, mas como fica mais complicado de eu descobrir qual o número que multiplicado por 6 dá 84, eu vou por partes. Eu separo aqui, ó, essa dezena, eu separo só essa parte aqui e divido por 6.
Bom, 8 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6. 8 menos 6, sobra 2. Pego o número 4, abaixo. Então, agora eu tenho o número 24. Eu não posso usar só o 2, porque o 2 é menor do que 6. Então, eu vou pegar 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, resto 0. Tá? E só lembrando, para verificar se a divisão está correta, basta ver se 6 vezes 14 vai dar o 84. 6 vezes 14 deu 84. Não, então nossa conta está certinha. Tá certo? Agora nós vamos para a segunda ideia aqui. E aqui tem o seguinte, só para finalizar a primeira ideia. Logo, cada grupo receberá 14 folhas de papel celofane, tá? Que é o que ele quer saber. Nós repartimos igualmente para cada grupo. Nessa segunda ideia aqui, quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Em uma granja, os ovos são colocados em caixas de 1 dúzia. Quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? Cada caixa cabe 1 dúzia. E olha, 1 dúzia corresponde a 12 unidades. Então, cada caixa vai caber apenas 12 ovos. Só que eu tenho 195 ovos. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir 195 por 12. Quantos grupos de 12, né? 195 dividido por 12. Fazendo essa divisão, eu vou descobrir quantas caixas eu vou precisar, tá certo? Então, nós temos de novo aqui a nossa divisão. Tá? E a nossa divisão é o seguinte, eu tenho o número 12. Eu vou separar só o 1. Se eu separo só o número 1, 1 é menor do que 12. Então, eu tenho que pegar mais uma casa. Olha, eu separei agora o 19. Agora o 19 é maior do que 12. Então, eu tenho 19 dividido por 12, 1. 1 vezes 12, 12. 19 menos 12, 7. Agora eu abaixo o 5. Abaixando 5, eu tenho 75. Qual é o número que multiplicado por 12 se aproxima de 75 ou dá 75? Eu achei aqui que é o número 6. 6 vezes 12 deu 72. 75 menos 72, sobra 3. Então, nós temos nesse caso aqui, o resto aqui é 3. Tá? Então, o meu dividendo é 195, meu divisor é 12, o quociente é 16 e o resto é 3. Professor, mas como que eu faço para descobrir se essa conta está certa? Eu faço do mesmo jeito aqui, para descobrir se estava certo, eu não multipliquei o 6 por 14. Aqui eu faço a mesma coisa, eu multiplico o 16 por 12. Tá? Quando eu multiplico 16 por 12, não vai dar o 195, vai dar 192. Mas por que não deu certo? Deu certo, basta agora você somar 3. Somando 3 dá 195, tá certo? Como nesse caso aqui a conta não é exata, ele sobra resto. Olha só o que eu fiz. 16 vezes 12, 192. Mais o resto 3, 195. Então deu certo. Então a gente sempre faz o quê? Multiplica o dividendo, tá? Vezes o quociente, mais o resto, tá? Perdão, nós dividimos o divisor vezes o quociente, mais o resto, nós vamos ter quem? O dividendo, tá? Essa é a forma de tirar a prova, de ver se está tudo certo, tá bom? Então, neste caso aqui, neste caso que ele está querendo pedir quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos, são necessários 16 caixas, sendo que sobra 3 ovos, tá? Nós temos 16 aqui, logo são necessários 16 caixas e restam 3 ovos, certo? Vamos passar aqui para esse próximo algoritmo aqui. Outro algoritmo da divisão, algoritmo das estimativas. É uma maneira de você estimar. O algoritmo das estimativas consiste em descobrir quantas vezes o divisor cabe no dividendo, fazendo estimativas.
Isso aqui, gente, vai um pouco aqui do cálculo mental. Deixa eu ver se tem aqui na frente cálculo mental. Nessas atividades, ó, tem cálculo mental. Aqui você tem que estar dividindo, fazendo uma divisão, vamos falar assim, olha, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho o número 14, eu quero fazer essa divisão, 532 dividido por 14. Lauro trabalhou em floricultura e está preparando uma encomenda. Para organizar 532 flores em arranjos com 14 flores em cada um deles, quantos arranjos Lauro vai fazer? Para resolver essa pergunta é preciso efetuar a divisão, 532 dividido por 14. Pelo algoritmo das estimativas, devemos descobrir quantas vezes o 14 cabe em 532. Então, uma maneira que ele achou aqui foi o seguinte: eu vou pegar e falar assim, olha, quantas vezes é 14 vezes 20? Ele chegou no valor de 280. Então vou pegar 532 menos 280. Sobrou isso aqui ainda, ó. Quantas vezes o 14 cabe aqui dentro? Então ele já fez uma primeira parte, ele pegou 20 vezes o 14. Ele tá, novamente, ó, isso aqui é só estimativa. Você poderia falar assim, 10 vezes o 14, né? Depois você ia fazer 10 vezes 14. Tem mais de uma maneira de fazer essas estimativas, tá? Agora, quantas vezes o 14 cabe em 252? O que ele fez? Agora ele trabalhou com 10, ó, 10 vezes 14, 140. 252 menos 140, 112. Então ele estimou 20 vezes, depois ele estimou 10 vezes, perdão, depois ele estimou 14 vezes, tá? Ele estimou 10 vezes, né? Ele estimou 20, depois ele estimou 10. Agora, ele quer saber quantas vezes o 14 cabe no 112. Ele vai estimar quanto? 5 vezes. 5 vezes 14 deu 70. Então, eu vou pegar agora 112 menos 70 dá 42. Quantas vezes o 14 cabe em 42? Ele estimou 3 vezes. Quando ele faz essa estimativa, ele vai ter o resto zero. Ele, nossa, olha, se eu faço aqui eu tenho um resto zero. Então, eu estimei 20, estimei 10, estimei 5 e estimei 3. Está aqui, ó, 20, 10, 5 e 3, deu 38. Então, 14 cabe 38 vezes 52. Então, nós temos que 532 dividido por 14 dá 38. É uma outra maneira de fazer, é uma maneira um pouco mais complexa de fazer, porque você tem que fazer essas estimativas, tá? Mas o livro traz para nós esse outro algoritmo para a gente estar olhando. Logo, Lauro vai fazer 38 arranjos com 14 flores em cada uma e não sobrar nenhuma flor. Atenção, as estimativas podem ser outras, mas o resultado final é sempre o mesmo. Como eu falei para vocês podem estimar outros valores aqui, vocês não precisam ficar assim, mas qual o valor? Vai por partes, vai tentando. Faz uma estimativa com 10, se você achar que poderia fazer direto com 30, também poderia fazer o que você achar mais simples, tá? Eu tinha deixado para vocês essas atividades, tá? Teve alguma dúvida, me encaminha para que eu possa tirar dúvida. Outra coisa que também ficou para vocês estudar foi uma aplicação da divisão, que é a média aritmética. Pessoal, a média aritmética é quando eu tenho uma quantidade e eu vou somar essa quantidade de valores e dividir pela quantidade de valores que foi somado. Por exemplo, um restaurante a 6 garçons. No final do dia, o total das gorjetas recebidas é repartido igualmente entre eles. Veja as quantias que cada um recebeu em determinado dia. Olha, teve um dia que o Alex recebeu R$80, o Beto 50, o Carlos 40, Dudu 90, Edson 100, Fábio 60. Mas eles, apesar de eles terem recebido isso aqui, o que eles vão receber é o seguinte: eles somam toda essa quantidade e depois divide por 6 garçons. Tá? Veja como podemos calcular a quantia que ficou para cada garçom depois de repartir igualmente as gorjetas desse dia. Como eu falei para vocês, vamos somar todas as gorjetas. Somamos todas as gorjetas. Deu 420. Mas qual que é o número de garçom? São 6 garçons. Então a gente pega 420 e divide por 6, dá 70. Logo, a média da soma desses números aqui, ó, recebido por esses 6 garçons,
por esses 6 garçons, vai dar 70. Então, cada garçom vai receber R$70. Então, nós temos aqui, ó, para determinar a média aritmética ou simplesmente média de uma série de valores, devemos adicionar todos os valores e, em seguida, dividir a soma obtida pela quantidade de valores adicionados. Olha, eu adicionei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu somo tudo isso, eu vou dividir tudo isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que dividir por 6. Toda essa soma deu 420. E como eles são 6, divide por 6, deu 70. Isso aqui, por exemplo, a gente podemos pensar na nota que vocês têm. Vocês têm 4 notas durante o ano. Pega as 4 notas e soma. Depois divide por 4. Você vai ter a média. Tá? Uma nota você pode tirar 10, a outra 8, a outra 9, a outra 7. Faz a soma das 4 notas, divide por 4 e aí você vai obter a média sua, tá? A média que você teve no ano. Então aqui mais alguns exercícios que eu tinha passado para vocês. Nós tínhamos falado sobre multiplicação e divisão, que elas são operações inversas. Lembra quando eu falei para vocês aqui, ó, quando você estiver fazendo a divisão, para você saber se ficou certo, você pega e multiplica 6 vezes 14. Olha, eu estou fazendo uma divisão. Para saber se está certo, eu vou usar a operação inversa. Para a divisão, a operação inversa é a multiplicação. Eu faço a multiplicação, eu volto e obtenho a resposta, a conclusão, se a resposta está certa ou não. Então, para a divisão, nós temos a multiplicação como operação inversa. E para a multiplicação, nós temos a divisão como operação inversa. Tá? Observe essa sentença envolvendo multiplicação e divisão. 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 2, 100. Olha só o ciclo aqui. Ó. Se eu multiplico por 2, dá 200. Se eu divido por 2, dá 100. Se eu divido por 2, 200 dividido por 2, deu 100. Mas se eu pego esse 100 e multiplico por esses 2, 200. Operações inversas. Então está aqui mais uma bateria de exercícios que eu pedi para vocês fazer e eu quero que vocês tentem fazer. E também aqui algumas orientações sobre cálculo mental, tá? Não tem muito o que falar aqui, que era para vocês estar fazendo, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem para mim poder ajudar vocês. Se não, eu vou partir para a próxima aula. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham conseguido entender o que eu passei aqui para vocês, tenho auxiliado vocês um pouco nesse conteúdo. Tendo alguma dúvida, encaminhe, bate uma foto do exercício tal, escreva lá a página tal, exercício tal, não estou entendendo, professor, e eu resolvo para vocês, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham um bom estudo e qualquer dúvida, entre em contato. Falou, pessoal!